Um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo aqui. Esse é o Manual de Identificação de Doenças em Soja e Diagnose, lançado este ano por um grupo de agrônomos. É muito útil, principalmente para quem estuda agronomia ou é agrônomo recém-formado. Este manual auxilia bastante para quem vai no campo e tem dificuldade para fazer algum tipo de diagnose ou entender o que acontece na lavoura, né? Então, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, manda para mim um e-mail lá que a gente resolve rapidinho e chega na sua casa. Obrigado, curta o vídeo. Olá, hoje irei comentar um pouco sobre a parte introdutória sobre crédito de carbono. O crédito de carbono é um conceito, surgiu a partir do Protocolo Kyoto, em 1997, que visa a diminuição dos gases de efeito estufa e que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes e alcançá-las. Considerando-se a moeda do chamado mercado de carbono, os créditos de carbono representam a não emissão de dióxido de carbono à atmosfera. Então, esse critério é por tonelada de carbono. Então, a cada tonelada de carbono não emitida, gera-se um crédito de carbono. Assim, quando um país consegue reduzir essa emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, ou seja, ele recebe créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com outros países que não alcançaram suas metas. A geração do crédito, segundo a empresa Sustainable Carbon, é realizada à medida que os países esforçam-se em projetos e ações que visam um desenvolvimento sustentável, evitando assim o aumento do efeito estufa. Exemplo desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, entre outros. Como eles são comercializados? O mercado de carbono existe no mundo todo e é regulado em cada país por uma legislação, como é no caso do Brasil, que é regulamentada por meio do Decreto número 5.882 de 2006. Basicamente, o mercado de carbono é caracterizado pela venda dos créditos de carbono entre o país que os detém ao ter reduzido a emissão de dióxido de carbono e um país que precisa diminuir suas emissões, mas ainda não atingiu as metas. A comercialização é feita segundo o modo do MDL, um dos mecanismos de flexibilização resultante do Protocolo Kyoto, que permite a cooperação entre países industrializados e países em desenvolvimento. Esses modos podem ser unilateral, bilateral ou multilateral. Então, o modo unilateral corresponde ao desenvolvimento de um projeto por parte de um país em desenvolvimento em seu próprio território. Então, tal projeto auxilia na redução das emissões do dióxido de carbono. Então, quem decide preço é o próprio país e quem comercializa é o próprio país dentro do seu próprio território. Modo bilateral corresponde ao desenvolvimento de projetos realizados por um país em desenvolvimento no território de um país em desenvolvimento também. Nesse caso, chamado de país hospedeiro. O dióxido de carbono não emitido gera créditos ao país que implementou o projeto, e nessa modalidade, os valores do mercado são decididos pelo país industrializado que implementou o projeto no país hospedeiro. Já no modo multilateral, corresponde aos projetos implementados e financiados por fundos internacionais. Nessa modalidade, os valores para o comércio de crédito de carbono são estipulados pelos fundos de investimento. Este mercado de carbono movimenta bilhões em dinheiro durante o ano. Um exemplo foi citado pela Point Carbon, responsável pela divulgação de suas informações em 2007. O mercado de crédito de carbono movimentou cerca de 40 bilhões de euros. Existem no mercado algumas bolsas de créditos, como a do Brasil, chamada Bolsa de Mercadorias do Futuro, na América do Norte há também a Chicago Climate Exchange e na Europa, European Union Emissions Trade Scheme. Agora vamos às vantagens e as desvantagens do mercado de crédito de carbono. Os créditos de carbono representam a não emissão de toneladas de carbono à atmosfera, sendo, portanto, a representação de uma ação de preservação do meio ambiente. A criação desses créditos visa auxiliar os países que não conseguem reduzir suas emissões, portanto, é considerado uma maneira de alcançar as metas, mesmo que sejam implementados projetos em territórios hospedeiros. Em territórios hospedeiros, países hospedeiros, de projetos sustentáveis beneficiam-se tanto pela realização dessas ações, visto a dificuldade que encontram de implementá-los, quanto pelo impulso que sua economia recebe quando vendem os créditos de carbono para outros países. Agora, as desvantagens. Muitos estudiosos e ambientalistas acreditam que o crédito de carbono não pode ser visto como algo vantajoso, pois consideram uma licença para continuar poluindo, já que, se você pode comprar os créditos de carbono para atingir suas metas, você pode poluir mais se você tem dinheiro para comprar. O mercado de carbono pode movimentar muita economia de um país e pode ser supervalorizado.
E essa supervalorização da economia pode prejudicar países em desenvolvimento, já que eles não detêm as tecnologias suficientes para implementar projetos que reduzam suas emissões, sendo assim aumentando os valores dos créditos, impossibilitando eles de comprar. Obrigado. Se você gostou desse resumo sobre crédito de carbono, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos.